Boa noite, meu povo bonito. Cá estamos nós aqui para mais uma live. Deixa eu ajeitar aqui que eu acho que o som tá um pouco baixo. Isso. Aproveitar que tá chegando agora, mandar o aviãozinho que eu já vou mandar aqui para algumas pessoas. Vamos aproveitar esses primeiros minutos para a gente poder convidar as nossas amigas, os nossos amigos. Bora aproveitar e mandando um aviãozinho para quem tá chegando aí. Boa noite. Hoje nós vamos ter uma live muito assim aguardada, esperada, desejada. Deus possa estar no controle dessa live. E a gente tá muito feliz aqui hoje de poder contar com a Simone. E antes de começar esse bate-papo, eu tava lendo aqui o que se dá a origem da palavra empreendedorismo. E eu fiquei apaixonada porque tem uma palavra assim que para mim fechou tudo que a gente espera para essa live hoje. Então a palavra reciprocidade tem a ver com a origem da palavra empreendedorismo. Então assim, espero que vocês estejam todas receptivas, estejam com os ouvidos atentos, com o coração aberto e que vocês possam aproveitar o máximo, né, esse momento de troca aqui hoje. Então, já vou convocar a Simone, chamar ela e pode aproveitar e mandar um aviãozinho enquanto isso. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, aproveita. Podem mandar aí nesse espaço que fica embaixo escrito comentar ou mandar pelo direct, que eu tô com outro celular aqui e eu consigo responder. Boa noite, Rosália Machado, seja bem-vinda. Que você aproveite ao máximo dessa live juntamente com a gente. Então, vamos lá, já vou chamar a Simone. Vamos embora, gente. Vamos chamar as colegas. Vamos. Cadê? Vamos que vamos. Olá, Boa Simone. noite. Boa noite. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Tudo sob o controle de Deus. Estamos muito felizes de receber você aqui essa noite. Tava conversando aqui agora com o pessoal, falando que eu fiquei muito feliz em ler o significado da palavra empreendedorismo. Nem eu sabia que tinha a ver com reciprocidade. Olha que coisa profunda, né? Então, eu espero que as pessoas também sejam recíprocas com as informações que nós vamos dar aqui hoje e que vocês possam aproveitar ao máximo de Simone aqui, que a Simone vai trazer, assim, pérolas muito importantes para o nosso dia a dia. E o exemplo da Simone não poderia jamais faltar aqui no espaço da você.com, porque é muito rico para nós essa sua experiência, Simone. Então, passo para você essa palavra, que Deus possa nos conduzir aqui hoje. Boa noite mais uma vez para você, para todas as pessoas que estão aí conosco. Para mim é um grande privilégio, né? Uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E o empreendedorismo realmente é esse lugar, né? Esse lugar de partilha, esse lugar onde nós precisamos encontrar, né? Apoio uns nos outros, né? Eu tenho aprendido que quanto que caminhar sozinho custa muito caro. Então, nós precisamos realmente das pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas para que. Até falei isso agora numa caixinha de perguntas que eu estava respondendo. Alguém me pedindo ali, né, um conselho de como começar num ramo específico. E a melhor forma de se começar é conversando com quem já está alguns passos à frente de nós, né? Então, alguém que pode ali te instruir, te esclarecer, né? Então, o empreendedorismo, ele é muito esse lugar, né, de construção, mas nós podemos aí encurtar caminhos e acelerar resultados se nós estivermos nesse lugar, né, de contar uns com os outros, né? É muito importante E essa é partilha. importante essa troca mesmo, porque nós não conseguimos, né? A gente na psicologia, por exemplo, a gente vê dessa importância do outro na nossa vida. E quando a gente trabalha com empreendedorismo, a gente não é empreendedor só. A gente precisa de toda essa cadeia
né? Um já sabe um pouquinho mais, ele vai trocando com o outro que está iniciando, para que essa cadeia se fortaleça, né? E não seja um lugar tão agressivo, né? Não seja um Sim, mercado agressivo, mas seja um mercado de troca, né? Que sim, há essa possibilidade, isso é muito importante. com certeza. Com certeza. Eu tenho vivido nessa jornada que para mim é nova, mas eu já tenho muitas amigas empreendedoras, Uhum. né? E eu sempre percebi esse movimento constante da maioria delas em tomar conselhos, em não caminhar sozinha, né? Em ter ali aquela conexão, né, de mulheres. Frequento vários encontros de network de mulheres aqui em Contagem. E a ideia é essa, né? Uma fortalecer o negócio da outra, uma comprar da outra, e uma também ali dá um conselho para a outra, né? Porque eu falo que no Sim, empreendedorismo nós precisamos, como você bem disse, de tantos profissionais. E aí eu sempre, né, estou indicando quem trabalha comigo, pedindo indicação de quem trabalha com as minhas amigas, porque essa troca facilita muito o processo, né? sim. Facilita muito o processo. Fica uma cadeia que você já conhece, já sabe quem você pode indicar nesse processo, você tem confiança nas Sim, pessoas que estão do seu lado, é uma indicação mais assertiva, né? Às vezes sim, você, por exemplo, no meu caso, estou com uma queixa, eu estou especializando em mulheres, mas às vezes eu estou com uma queixa que uma mãe está precisando de atendimento para uma criança, eu não vou trabalhar com criança, mas ali eu já consigo encaminhar para uma sim. psicóloga mais assertiva. No seu caso, a mesma coisa, a gente consegue fazer essa condução para um atendimento mais eficaz e assertivo, né? Então, essa troca, assim, ela é muito importante. É importante a gente desconstruir, né, que o empreendedorismo ele é um lugar solitário, né, Sim, que ele é um lugar realmente as pessoas tendem a pensar, né, que no CLT ele é mais fácil. E eu falo que não tem mais fácil, né? Tudo é difícil. Vai muito do que você quer encarar, né? Daquilo que Deus tem para sua vida também sim, em cada claro. estação, né? Uhum. Mas não precisa ser solitário, né? Não precisa ser solitário. Existem pessoas aí que estão dispostas, né, a dar a mão umas para as outras para facilitar esse processo. Sim, sim. E essa jornada, a gente vai se conhecendo, né? Como eu tive É, a oportunidade de te conhecer no encontro de mulheres, né? é E verdade. agora a gente está podendo compartilhar esse momento. Eu queria que você falasse para nós, se apresentar. A gente já entrou na live assim? É verdade. Entramos no assunto, né? Mas eu Sim. sou a Simone, eu tenho 37 anos, eu sou administradora, casada com o Mauro já há 15 anos, somos pais da Sofia de 5 aninhos, e eu falo que fui criada, né, muito nesse contexto de que se nós não havíamos nascido ricos, né, apesar de ter sido de uma família que nunca me faltou nada, nós podíamos criar uma jornada através do conhecimento, para que a gente pudesse prosperar, né, e conquistar Sim. o que nós desejássemos, né? Meus pais são muito trabalhadores, enfim. E aí, isso, assim eu fiz, né? Depois do ensino médio, no ensino médio eu já estava trabalhando, passou-se um tempo, eu ingressei no curso de administração. Até então, eu tinha uma paixão muito grande pela psicologia, cheguei a cogitar fazer, mas frequentando, né, aqueles ambientes nas próprias faculdades, de conversar com quem já faz o curso, né, nas mostras de profissão, eu me encontrei na grade curricular Olha do que legal. curso de administração. Eu já trabalhava numa indústria na Uhum. época, já estava casada, né? Eu fiz faculdade já casada, me casei com 22 anos, e aí eu fiz faculdade já casada. E foi incrível, sabe? Eu me encontrei na administração, aquela visão gerencial, né, de entender de todos os processos de uma Sim. empresa, me descobri ali, né, com muitas competências de liderança, de comunicação também, e fui trilhando ali a minha jornada. Amo estudar, amo ler. Então, estar na faculdade, Aqui. para mim, era uma grande realização. Eu olhava ali para os meus professores e me sentia muito privilegiada de estar ali diante de tantos mestres, enfim. E sou mesmo, né, uma grande defensora que o conhecimento é essa ponte para que a gente mude a nossa Sim. realidade. E aí eu
ingressei no Banco Itaú na metade da faculdade, estava no quarto período, comecei Nossa, ali que bom. do cargo de base. Lá na faculdade, né, eu me deparei com essas possibilidades, eu não sabia, né, quando eu entrei ali na faculdade, onde isso poderia me levar, mas ali vários Sim. colegas já eram bancários, vários colegas já eram bancários, e aí eu entendi que era uma área de atuação, onde eu teria um retorno financeiro considerável, e assim eu comecei a minha jornada no Banco Itaú em 2012, e foi uma jornada de uma construção incrível, assim, de muito aprendizado, foi uma A escola, sua né? Foi uma troca trajetória muito grande. foi bem parecida, assim, questão de estudo, muito parecida com a minha também, porque a gente vê nesse espaço, né, do estudo, uma maneira da gente dar um salto mesmo da questão financeira. Eu também fui do mesmo jeito. Você é da Água Branca? Eu nem sei se é da Água Branca. Não, na verdade, meus pais, eles moram na Vila São Paulo, e ali pertinho da Ah, Vila Alimentos. sim. E Porque eu a casada, eu moro no Riacho. imaginei que a gente poderia ter estudado até junto. Eu tenho 38 anos, eu também vim da Sim. escola pública, os professores me ajudaram demais nessa época. Eu não tinha nem essa perspectiva de estudar, e aí eu fiz a pedagogia. Muito assim também descobri lá dentro quais que eram as minhas possibilidades. E Uhum. a Leidiane, nem todo A mundo é da Água Leide, Branca, é verdade, Leidiane. Água É porque Branca eu é acho um que país, todo né? mundo é da Água Branca. Não todo Total. Água Branca. Tendo amigas no Água Branca, bora. Aí desse salto também, eu me descobri dentro da pedagogia, que eu fui fazendo as minhas escolhas, né? Fui vendo qual que eram os campos que eu podia atuar, e desse salto que hoje aqui, depois de eu me tornar professora e tal, e agora eu falei, agora eu preciso evoluir, gente, porque já tem 18 anos que eu tô nessa profissão, eu preciso fazer alguma coisa a mais, eu posso ajudar mais pessoas, né? Sim, E aí eu queria que você contasse dessa virada de chave para você também, né? Porque verdade. aconteceu, você teve esse processo todo, se descobriu no curso, viveu o que é ser, né? Uma bancária. Eu queria que você contasse para nós essa virada de chave. Sim. O conhecimento, né, ele é transformador, né? Não só mudando ali a nossa realidade, eu falo que eu apostei mesmo, né, que o conhecimento iria me dar uma outra realidade financeira, como de fato deu. E eu falava como administradora, né, que geralmente um administrador ele é formado para ter o próprio negócio. E eu falava naquela época, com a consciência que eu tinha, né, eu acho que afetada, né, pelas nossas convivências, pelas Sim, vivências, eu sim. nunca teria o meu negócio. E o máximo que eu queria ser uma executiva de uma grande empresa. E eu me tornei essa executiva. Porém, no meio do caminho, né, já tinha ali uns 7 anos de banco, eu tive a minha filha, e depois realmente que a maternidade chegou na minha vida, tudo mudou. Né? Eu falo que eu fui, de alguma forma, ali, instruída a ter estabilidade para então ter filho. E assim fizemos, né? O meu marido e eu. Porém, quando o filho chega, você percebe que o que ele mais precisa é de tempo, né? De que você esteja com ele, de que você acompanhe. Eu não estou dizendo de ficar com o filho 24 horas, mas Sim. Mas tem é dia que seu filho importante. precisa mais de você, né? Às vezes são algumas horas a mais ali, então eu tinha horário para entrar na agência, mas eu não tinha horário para sair. E isso ali foi me causando um desconforto, né? Algo que talvez eu imaginei fazer o resto da minha vida. Nessa nova estação, eu percebi que já conflitava, né? Conflitava com a mãe mais presente que eu gostaria de ser, E né? quando você fala sobre dessa virada de chave que foi com o nascimento da sua filha, e agora vem como professora aqui, como que é importante isso? Como que a gente percebe na sala essa diferença dos filhos que têm a presença da mãe ali? Infelizmente, a nossa realidade hoje não dispõe que todas as mães consigam fazer esse processo que você conseguiu fazer. E aí eu quis muito que você viesse aqui também para poder mostrar que o empreendedorismo, mesmo que pequeno, começando de pequenas coisas, ele consegue ajudar, contribuir para que a mãe consiga fazer
essa mudança, para que ela consiga acompanhar essa criança. Você vê a diferença na fala, você vê a diferença na segurança da criança, Com você vê a certeza. diferença do social dessa criança quando a mãe consegue acompanhar esses 5 primeiros anos da vida dessa criança. É muito importante isso, né? E Com aí, certeza. E mais uma vez, o conhecimento me contribuiu de forma assim, direta. Né? Eu entrei numa jornada do desenvolvimento pessoal ao me conectar com algumas amigas. Nós começamos ali a ministrar na igreja um curso para mulheres e eu fui convidada para ser uma das professoras e ao estudar o material, ao me preparar para dar aula, eu me deparei com desenvolvimento pessoal. O quanto é importante também a gente trazer a importância de você se desenvolver na parte técnica. Então, tecnicamente falando, eu estava em constante transformação. Depois da faculdade, eu fiz um MBA dentro do próprio banco, né? Eu estava em constante capacitação também. Mas aí, quando eu me deparei com o desenvolvimento pessoal, que é quando você começa a ter mais clareza das suas emoções, clareza do que você acabou de trazer, qual é o impacto, né, do meio numa criança, você começa ali a ter maior clareza, né, dos princípios e dos valores que são importantes para a infância. E aí, através desse desenvolvimento pessoal, que é uma jornada, né, que só começa, eu comecei a ver que eu tinha competências, né, que eu poderia usar de outra forma. Para mim, o empreendedorismo chegou como uma solução, né? Ele chegou como uma solução. Eu falo que o que eu queria, né? Eu não estava insatisfeita no meu trabalho, eu estava numa crescente, eu estava onde eu desejava estar, né? Mas ele chegou para mim me trazendo o que eu comecei a precisar. Eu queria tempo e flexibilidade de tempo. Era o que eu queria. Era o que a minha filha demandava naquele momento. Tempo, que a gente, né, tem muitas pessoas que falam, né, nas próprias redes sociais. Não, ainda que você fique com seu filho só 1 hora, se essa 1 hora for de qualidade, tá ok. não, E isso não é verdade. não é verdade. Isso não é verdade. Nós não precisamos só de qualidade de tempo. Nós precisamos de tempo, De tempo. né? E isso, o meu trabalho, ele não tinha condições de me oferecer. E aí houve um momento em que eu estava na minha agência, dando o melhor de mim. Eu fui convidada para assumir uma agência de um porte maior, para que aí, em curto espaço de tempo, eu conseguisse minha próxima promoção. E naquele momento, eu já estava com esses desconfortos, eu pedi o meu desligamento. Eu falei, olha, a estação acaba aqui. Eu ouvi o Senhor claramente falar comigo que era o fim de uma estação, que ele tinha um novo tempo para mim. Mas aí, naquele momento, eu estava forte, né, na perspectiva das minhas emoções, né, A de rede de entender que apoio te era fortaleceu, né? Com sim, certeza. sim, com certeza. Meu marido já vinha ali, Uhum. né, compartilhando do meu desconforto. Chegava em Sim. casa com a Sofia, depois que eu pegava ela na minha mãe, e extremamente, assim, satisfeita com tanta correria e com tanto pouco tempo com ela. E aí nós juntos, né, ele falou para mim, Simona, eu tô com você. Né? É muito importante Uhum. também a gente trazer, como você bem disse, que precisa ser algo Sim, conversado, algo partilhado, né? mas você traçar uma estratégia, né? Porque Sim, impactos vão ocorrer impactos, e a sim, gente espera que a maioria das vezes impactos sejam mais positivos que negativos. No caso, você já está colhendo esses positivos, mas os sim, negativos, gente, eu sempre falo aqui e sempre posto que os negativos eles servem para nos fortalecer. Para a sim, gente traçar uma outra possibilidade, para a gente ficar mais forte. E toda decisão a gente sempre vai ter, né, ganhos e perdas, isso é inevitável. E como a gente vai lidar com eles, essa resiliência que você teve para fazer essa escolha. A rede de apoio é muito importante sim, nesse momento para a gente não titubear, né? Às vezes a gente, né, até sim, pensa em voltar atrás e graças a Deus a sua rede de apoio te fortaleceu para você seguir nesse momento, né? No caso aí foi seu marido. Quando eu tive a minha decisão de voltar a estudar novamente, foram os meus pais, e é uma loucura a minha jornada também. Porque um horário eu tô numa escola, depois eu tô noutra escola, no outro horário eu vou pra faculdade, tem dia que eu não volto pra casa.
Meus pais precisam de mim às vezes, porque eles já estão numa idade mais avançada, precisam que eu resolva alguma coisa, mas eles estão ali me fortalecendo o tempo inteiro. Então também não foi uma escolha muito fácil, né? O trabalho demanda muito de mim, eu ainda não tenho, né, família, mas essa rede de apoio nos fortalece muito nessas escolhas. Eu queria que você falasse um pouco pra gente também. Sim, uma vez, né, casada com filho, e mesmo em outras circunstâncias como a sua, eu falo assim, né, nós convivemos com pessoas, temos responsabilidade. Sim, Eu tinha um salário excelente, né, benefícios, né, muito diferenciados até no mercado. Então é óbvio que a minha renda, ela é importante para minha família, né? Até porque se ela não fosse, eu não trabalhava tanto como eu trabalhava, né? sim. Eu falo que se fosse só para comprar roupa, bolsa, sapato, eu não precisava, né, Sim. trabalhar num lugar onde eu era tão cobrada. Então é óbvio que eu estava ali e existia uma finalidade para tanto trabalho. Porém, eu falo que assim, existem perdas e existem ganhos nos dois lugares, né? Então eu tinha perdas e ganhos no meu trabalho. Passei a ter perdas e ganhos, mas quais perdas e ganhos faziam sentido neste momento? E aí, com muito pouco tempo já em casa, desliguei em outubro de 2022. Então, naquele mesmo ano, né, com 2 meses ali que eu já havia saído, já haviam ganhos visíveis para pessoas assim que nem convivem comigo todos os dias, já era perceptível em todos nós aqui em casa. Haviam ganhos em mim, emocionalmente, fisicamente, né? Eu passei por um processo assim de emagrecer, porque eu vivia num contexto de muita ansiedade, de muita pressão. Então, assim, eu tive muitos ganhos, né, no comportamento da minha filha, Isso que inquestionável. eu ia te falar, porque na escola, gente, a gente percebe, é tão claro isso, quando a mãe está de férias, quando a mãe está doente, quando a mãe Aham, vai ficar. É nítido, a criança fica sim, mais calma, ela fica mais atenta, ela fica mais amorosa, sim. né? Porque tem toda aquela. A madrinha da minha filha é uma grande amiga que também é psicopedagoga, e ela sempre me trouxe isso, né, Simone? É perceptível dentro de sala de aula. Sim, E aqui eu não quero trazer, né, e eu sempre falo isso, tem um peso para aquelas mães que hoje sim. não podem fazer essa Uhum. transição. Mas a rede de apoio foi muito significativa no meu caso, mas eu quero trazer um ponto. Muitas das vezes nós não temos apoio das pessoas que estão ao nosso redor, porque nós não temos clareza do que queremos. Sim. Nós não temos clareza do que queremos. E aí nós colocamos a responsabilidade nos outros de nos apoiar e falar assim: não, pode sair do emprego, não vai dar certo. Na verdade, é o contrário. Nós Você precisamos ter precisa essa saber o certeza. que você quer. O que clareza você tem hoje de quais passos dar? Você realmente deseja fazer essa transição? Qual que é o seu planejamento pós-transição? Então, quando você comunica isso com clareza, com convicção, com vontade, As aí pessoas sim compram seu as peixe, né? pessoas compram. Com Exato. certeza. Então, às vezes, você fala assim, mas meu marido não me apoia, né? Mas é porque talvez hoje você quer uma coisa, amanhã você Você quer quer outra, outra. né? Você não está segura do que você realmente quer. Então, é difícil cobrar apoio quando você não tem uma decisão firme. Porque é muito comum, né? Eu trabalho com mulheres há muitos anos, a começar na igreja, né? Enfim. E é muito comum, né? A principal pergunta que eu sempre elas fazem para mim é como ter um apoio do marido. Para você é fácil, seu marido te apoia, né? É fácil, seu marido te apoia. Como fazer quando o marido não apoia? E a minha resposta é sempre a mesma, né? O quanto você também o apoia, o quanto você Ah, rede também o dupla, né? ajuda, né? Sim, O quanto você tem clareza do que você quer, porque ele pode apostar tudo em você. E se daí 2 meses você não tiver mais força de seguir no seu propósito? Né? sim. Então é muito importante. Eu lembro que Qualquer para os meus pais, decisão sim, que o casal tome, sempre um vai impactar o outro, né? Os dois são um, né? Então, esse tipo de decisão que você tomou, com certeza impactou diretamente o seu esposo,
né? E foi pensada, foi elaborada, teve uma estratégia para isso. Não foi um dia você chegou no serviço, estou indo embora. Não, teve É, todo, né, um planejamento para que você pudesse exato, sustentar também durante o processo que você ficaria, entre aspas, sem o seu exato. serviço, para que Uhum, você também pudesse ficar tranquila, né? com Não é certeza. só, hoje estou indo embora Não, e pronto. Não, né? não, é como eu tinha já 10 anos, né? Eu me desliguei do banco, eu tinha 10 anos, então eu sabia, né, que eu ia ter ali um valor a receber, né, que ia me, de alguma forma ali, né, cobrir os meus gastos durante alguns meses, até que eu entendesse qual que seria um novo movimento. Nunca foi uma realidade não trabalhar, como eu disse aqui, filho não precisa da gente também 24 horas, a não Não. ser que tenha, né, uma situação atípica. Então, ali nos intervalos de escola, a rede de apoio também, que sempre está junto comigo, eu consigo atender, eu vou conseguir voltar para o mercado, mas com o que eu queria, flexibilidade de tempo, né? Flexibilidade de tempo, uma jornada flexível. Mas o empreendedorismo, ele é esse lugar, né? Onde as mulheres que querem ficar mais perto dos filhos podem e devem produzir, Sim, né? Não é uma coisa tão simples que o homem sustente a casa sozinho, nem sempre é realidade, e aí, né? Então eu Simone, incentivo. quando você fala isso, minha filha, quando eu anunciei que eu ia falar de empreendedorismo, o meu direct bombou. É mesmo? Bombou porque falaram que eu estava incentivando, porque a maioria das meninas, das mulheres que estão no meu Instagram são da igreja. E minha filha, e o negócio ficou feio pro meu lado. Você fala que assim, eu as meninas estava que são CLT. que eu estava incentivando as mulheres a sair de casa, e que agora acabou. Foi esse os tipos de críticas que eu recebi. Aham. E que eu estava incentivando as mulheres a ficarem mais. E aí você tocou aí no ponto-chave do negócio, que não é que eu estou incentivando, gente, de maneira a me chamar de feminista. Minha filha foi uma luta. Você tá entendendo? E aí eu fiz até um post lá no meu outro perfil explicando que tem coisas que acontecem que não são nossas escolhas. Ter um tempo mais flexível para você estar com a sua filha é um tempo de qualidade, é um tempo que trouxe saúde para você, um tempo que trouxe saúde para ela, teve vários ganhos com isso. E você disse muito bem que sustentar uma casa não é só o marido. Se você pode contribuir, por que não empreender para ajudar nessa divisão, né, de tarefas, de sustentar? Às vezes você quer um passeio mais bacana, o marido pode dar X, mas vocês dois juntos pode dar Y. Então, olha que coisa bacana. Não é tirar a Simone de casa, é fazer com que Uhum. os dois se fortaleçam financeiramente para que eles possam conseguir mais coisas, né? Exato. E aí vai muito da ambição também, né? Sim, Vai muito da claro. sua ambição, e eu sempre falo isso nas minhas palestras, que a ambição é genuíno, é você sempre querer mais, né, melhor para você e para sua família, né? É diferente de nós falarmos de alguém ganancioso, que está Sim, disposto a querer a qualquer preço. Ganância não, mas ambição, sim. sim, Ambição é o que vai sempre te impulsionar a querer ir para um próximo nível, né? sim. E aí não era uma opção para mim não fazer renda. E aí eu convivo com muitas mulheres que realmente vivem nesse lugar, né? Não produzem, eu não estou dizendo aqui que o trabalho em casa com os filhos não é um trabalho real, eu sei que é, mas é o que você acabou de falar, né? O que nós vamos Sim, viver enquanto família de lazer, né? De conforto, de segurança. Eu que sou beleza. consultora financeira, né? Quanto que eu falo da importância da reserva de emergência, né? Então, assim, e a matemática é uma conta exata, né? Pegando aí o salário do marido, quando é só ele que trabalha, o salário dele dá conta de quê? Não vai adiantar ficar sofrendo ou remoendo, querer mais, porque Sim, a conta não vai fechar mesmo, né? E não tem um tem nem limite, como. né? Tem uma limitação. Sim. Então E é muito aí eu importante pensar fora da caixa, né? pensar fora Existem da muitas caixa. alternativas hoje de empreendedorismo, muitas, muitas, e qualquer renda
qualquer valor ali que você incremente no orçamento da família é sinônimo de segurança financeira, mais tranquilidade, mais conforto. Sim, É muito positivo, muito né? Muito positivo. E aí eu queria que você falasse pra gente, você já citou algumas coisas, como que você começou, qual que foi sua primeira, o que você começou empreendendo primeiro, né? Sim. Eu falo que quando nós começamos, né, pelo menos no meu caso, tudo vira bagagem, né? Tudo vira bagagem. Então, quando eu saí do banco, eu me dei ali um tempo realmente de descansar, de respirar, tinha condições financeiras para isso, né? Então eu fiz. E aí, janeiro desse ano foi quando eu atendi meu primeiro cliente, uma amiga, ela é advogada, gerencia uma clínica, o marido dela é psiquiatra, né? E em janeiro deste ano, Simone, nós precisamos de uma consultoria. E aí ainda estava um pouco insegura, porque o empreender era novo para mim. E eu falei assim, eu não sei se eu estou pronta. E aí ela falou assim, o meu filho está quase nascendo, ela estava grávida do segundo filho, por favor, vem aqui na clínica e nos dá uma consultoria. E eu fui. Falei, não, eu vou. Fui, montei uma apresentação, e aí foi incrível. Eu não parei mais, né? Eu não parei mais. Então, como administradora, né, e gerente de banco, como eu fui durante 10 anos, eu dei uma sequência na minha área, né? É Sim, muito importante a gente falar na perspectiva do empreendedorismo que é importante você olhar quais os seus pontos fortes, quais são as suas competências, né? Não faz nenhum sentido, eu vou fazer bolo para vender, né? Eu vou ser maquiadora. Não, olha as suas o competências, que que olha você aquilo que gosta, você né? faz bem, né? O que as pessoas falam de você, né? O que as pessoas te elogiam, o que de fato você faz bem. O empreendedorismo mora nesse lugar, porque aí seu sucesso, né, é uma questão de tempo, Sim, né? Você ter ali uma clientela, conseguir fazer com que aquele empreendedorismo ele realmente, né, prevaleça, é uma questão de tempo. Então, assim, não vá fazer algo que você também não domine nada. Né? A gente precisa lembrar que o mercado é não, competitivo, né? A gente vão precisa ser ter esforços, né, Exato, jogados, não faz exato, sentido. Eu, exato. por exemplo, estou na área da educação, da escuta o tempo todo, tal, e para o seu lado, por exemplo, que eu não entendo nada. Exato. E eu estou te falando, Aline, eu já recebi várias mensagens de pessoas que foram lá, gastaram um dinheiro para, vou fazer doce para vender. E aí não deu certo, né? Contraiu, foi dívida. Sim, Já recebi muitas mensagens de pessoas assim, fui lá e comprei, peguei consignado, lingerie ou maquiagem, enfim, semi-joia, é muito comum. E não vendi nada, contraí foi dívida, né? Então é importante você olhar para suas competências, né? Entender o que realmente vai envolver aquilo que você está se dispondo a empreender. importante você falar isso, porque quando a gente entra na internet, e aí eu falo para você que eu observo muito, tem essas receitas mágicas do vender bolo, te dar um curso e o que você precisa para abrir uma loja de bolo, uma loja de doce, para Uhum. vender não sei o quê. E não é assim, Não é porque não assim, funciona desse jeito, não, não tem essa receita prática para isso. Porque se não você tem. também tiver uma habilidade com aquilo que você for mexer, não tiver uma destreza para saber alcançar esse cliente, porque até então vamos trabalhar aqui em tese que você nunca fez isso, né? Exato, Não é assim, não é aquela receita de bolo que eles apresentam pra exato, gente, né? exato. Por exemplo, né? Vou vender semi-joia. Você é boa de comunicação? Você tem facilidade de oferecer um produto, né? Para as pessoas aonde você for? Você está disposta, né? A estar ali se Sim, vendendo? O cliente não vai chegar para você por si só, né? Na maioria das vezes. Então, qual movimento você está disposta a fazer? Olhe para suas competências, eu não estou falando aqui só de faculdade, estou falando de sim. habilidades Uhum, naturais que temos, né? Então é sim. muito importante você, e eu falo porque em consultorias que eu já dei, me lembro de recentemente atender uma cliente, ela e o marido, eles fabricam móveis planejados, e aí eu vi ali uma possibilidade, uma lacuna de tempo, uma habilidade dela absurda para vendas,
E eu falei, olha, eu acho que cabe uma renda extra, mas eu queria que você olhasse para dentro de você, algo que você goste, algo que seria prazeroso, e já te adianto de não abrir uma porta aberta, porque se tem duas crianças, você Sim. não vai ter disponibilidade de ficar ali. E aí, com menos de uma semana, quando eu voltei, ela já havia feito uma compra considerável de sapatos, já Sim. havia feito um Instagram e já estava vendendo a pleno vapor. Ai, Simone, eu amo sapatos, me descobri ai. vendendo sapatos. Então Foi de encontro, né? foi de encontro. E aí ela Bateu. está pesquisando sapato, para ela é natural, né? Esse movimento. Então Sim. perceba o que é natural para você, o que cabe na sua jornada, o que você realmente vai ter tempo para se dedicar para que você tenha mais sucesso. E no meu caso, eu dei sequência aí à minha área. Hoje eu atendo presencialmente pessoas físicas e jurídicas, ensinando sobre como organizar o orçamento familiar, como investir, tudo que eu já fazia no banco. Sim. Mas hoje, com flexibilidade de horário, eu faço a minha agenda. E quando a gente olha assim, foi o que você fez para chegar onde está hoje, né? Foi o que Isso, você fez exatamente para você exato. poder hoje ensinar outras pessoas como, né, partilhar dessa. Eu falo que isso é uma maravilha poder fazer isso, né? Isso é uma maravilha. Foram passos construídos, né, que você conseguiu construir ao longo da sua vida e hoje, né, você está aqui nos falando disso e para nos mostrar que é possível, sim, como a gente falou, com projeto, com detalhamento e a gente consegue manter esse empreendedorismo. E acontece, você está falando aí comigo, eu tinha uma loja que eu vendi lingerie por um tempo e direto as meninas vêm, Aline, pelo amor de Deus, volta, dê lingerie e tal. Mas eu não consegui, Simone. Aí você tá falando isso aí agora, Uhum. mas é porque eu sou uma pessoa das humanas, que ela fica questionando, pensando. E aí, o que que eu fazia? Ficava anotando coisa que não era para ser anotada, era para ser cobrada. Então, eu queria que você Exato. falasse dessa organização pra gente, porque a gente precisa ter essa organização. As coisas não são tão flexíveis assim. No meu Exato. mundo da psicologia, a gente tem que ser flexível mesmo, mas no mundo do empreendedorismo tem algumas coisas que a Exato. gente não pode abrir mão, né? Ah, como Não, não você pode. disse, é o mundo matemático, um mais um é dois, né? É isso. É isso. E assim, dentro do próprio banco, né, eu lembro de atender clientes, assim, em situações super difíceis de endividamento, e aí você vai perceber como que gerenciava ali. Ah, fulano me paga por mês, ah, eu anoto, ah, tem muita gente me devendo. E eu falo assim, você não tem capital, você não tem caixa para, né, tomar aí o dito cano, né, para as pessoas deixarem de te pagar. Isso vai impactar diretamente no seu faturamento e no seu orçamento. Então você não pode vender dessa forma, né? Hoje em dia existem formas e formas de você, não precisa nem ter a maquininha de cartão, você se cadastra num aplicativo qualquer, envia o link, a pessoa paga pelo cartão. Então, assim, você não tem condições de assumir o prejuízo. E aí eu falo que é muito uma questão de maturidade. As pessoas vendem, né? Ah, me paga daqui 30 dias, ou etc. E aí não recebe, e aí vira um caos. O errado, né? Eu sempre falo isso, até porque a Bíblia nos ensina sobre o dar e não o emprestar. É o seu trabalho. Receba por ele. É muito melhor você não prestar o serviço do que você prestar o serviço e não receber. Sim, Então, fato. seja transparente, seja firme, né? É o seu trabalho, né? É o seu trabalho. Então, principalmente se não há essa capacidade, né? Hoje, o quanto que o seu orçamento vai ser impactado se aquele cliente não te pagar, por exemplo, né? Seu negócio pode chegar até a falir, né? Pode te desestruturar de forma significativa. Então, não faça. Né? Eu falo que não existe isso mais, me paga depois. O anotar, gente, não existe. Né? Toma o serviço aqui, toma o produto aqui e dinheiro para cá. Né? Compra quem pode, né? Te contrata quem tem condições para isso. Né? O nosso trabalho. Então, não saia de casa para poder, né, se expor dessa forma. Porque aí você não vai estar resolvendo nada, vai te causar Sim, mais transtorno, né? mais E aí, trans- diante desse momento do empreendedorismo,
é muito importante a gente perceber, né? Eu tinha uma renda, né? Eu vou construir essa renda de novo, né? E até mais do que eu ganhava no banco, essa é a minha projeção, mas isso é uma construção. Sim. Você precisa Não é entender o automático, né? momento que você está vivendo. Bom você falar Não sobre é, isso também. não é. Então, entenda que você está vivendo um momento de transição. É importante, né, entender que a vida mudou. Alguns cortes nesse momento são Então, nesse... necessários, né? No CLT, né, você podia contar com aquele dinheiro todo mês, né? Principalmente para mim, que trabalhei em banco, nem as outras empresas que eu trabalhei, nunca vivi o cenário de atraso de pagamento, nunca. Então, era um dinheiro certo. Então, quando a vida muda, você também precisa se conter com as despesas que você assume, né? Precisa ir sentindo o mercado aí com mais clareza, né? Antes de Sim. assumir novos compromissos, né? Para que não vire uma bola de neve. Entender, gente, que o novo, né? Como eu disse, a gente sempre recomeça com bagagem. Mas é um serviço novo, é uma atuação Uma nova, perspectiva né? nova, né? Exato, né? Então, você está se colocando no mercado de forma diferente. Tem que dar tempo ao tempo, né? Tem que dar tempo ao Sim. tempo, com muita perseverança, com muito otimismo, né? Dê o seu melhor. Quanto mais você for intensa, dedicada, mais rápido os resultados virão, né? Mas entenda que é um novo cenário, então precisa aí de ter Sim. um pouco de paciência, né? Nós falamos aqui sobre as duas bases que eu acho que é essa de, né, fazer a coisa que nós gostamos, Sim, de se identificar. Falamos agora sobre essa questão de como organizar, né? Que tem que ser uma coisa organizada, não pode ficar fazendo do jeito que a gente acha. Para isso tem uma lógica para o tipo de empreendedorismo que a gente escolher, tem uma lógica para isso. Eu queria que você falasse também sobre essa exposição na internet, né? Se você indica, como que você, né, como você tem visto, né, os empreendedores na internet, você tem uma perspectiva para falar para a gente sobre isso? sim. Estava até conversando com um casal de amigos ontem, que também trabalham na internet, que para mim a comunicação não era um desafio, né? Mesmo estando ali no CLT, eu não tinha uma demanda de estar ali no ao Sim, vivo, no meu Instagram, comunicando com as pessoas, porque o meu trabalho, né, não dependia disso. Mas ali no bastidor, eu já era alguém muito comunicativa, que precisava estar ali sim me vendendo o sim, tempo todo para o meu cliente, mas no bastidor, né? Então, para mim, quando eu vim para o empreendedorismo, essa comunicação no digital não era um desafio. Eu estou trazendo isso por quê? Porque hoje, qualquer profissional de qualquer área, estou falando de um dentista, né, sim, até um psiquiatra, né, que no passado a gente só os via dentro de um consultório, eles hoje precisam estar aqui se posicionando, trazendo autoridade, mostrando quem são, mostrando o que fazem, né? Porque sim. o mundo digital está aí, né? Isso não vai retroceder, pelo contrário, ele só vai avançar. Expande mais. Sim, Então, é muito importante para quem hoje não tem esse posicionamento, né? Ou não se sente confortável para isso, vá atrás de se desenvolver, né? Vá atrás de se capacitar, né? É importante você vencer essa barreira, porque nós estamos falando de um mundo digital. Se não existe sim. resultado para quem não está no Instagram, existe, mas o resultado é Mas o alcance, potencializado se você. o Exato. alcance, eu falo por mim, eu comecei a fazer live. Eu não posso atuar ainda, né? Apesar que eu sou psicopedagoga, eu posso atuar atendendo crianças e tal, mas usando o nome de psicólogo, não posso, porque eu não tenho meu CRP ainda, ainda estou no processo de adquiri-lo. Então, o que foi me permitido, e foi indicação de uma professora que falou comigo assim: Aline, esse projeto que você está querendo desenvolver, ele é muito bom, comece a fazer lives. Isso você pode fazer, você pode levar quem sabe e perguntar a elas, mostrar para as mulheres que tem outras possibilidades, que elas podem sim fazer outras coisas. E no início, aí eu fico vendo as lives de hoje, e a primeira, Uhum. meu Deus, como que é bom isso, como que é bom a gente poder ir atrás, aperfeiçoar, depois a gente se sente bem,
né? Exato, Eu me sinto exato. bem quando eu vejo, nossa, olha quanto eu evoluí. Olha, então, realmente, para todas as profissões, a minha tem muitas. O Conselho de Ética proíbe a gente de fazer, de falar muitas coisas. Então, são muitas minúcias que eu tenho que ter até cuidado quando, mesmo enquanto estudante, falar. Inclusive, eu já fui até denunciada por CRT, eu nem tenho CRT, eu já fui. Olha, Uma luta, mas enfim. uhum, Então a gente tem que, né, dependendo que a pessoa for empreender, ela também tem que ter essa consciência de como se posicionar, o que falar, né? uhum, Para também, porque a nossa intenção aqui é agariar os clientes, agariar pessoas que comprem a nossa ideia, né? E eu com quero que certeza. você fale para nós essa sua ideia maravilhosa, que é a primeira classe, gente. A Sim. Simone tá lançando agora um produto muito legal, por sinal, e ela vai falar pra gente. E faltam 15 minutos ainda, mas se alguém tiver alguma dúvida, deixem nos comentários. Agora é a hora de vocês fazerem perguntas. Depois que a Simone falar sobre a primeira classe, aí a gente vai responder a alguns questionamentos. Então, desde que, né, janeiro eu comecei a atuar, e ali foi sendo um cliente atrás do outro, né, um indicando o outro, e aí eu tenho o meu irmão caçula, o Lucas, ele é um profissional incrível, ele é fotógrafo, videomaker também, Ah, e que aí ele legal. me disse assim, Simone, ele é incrível, eu super recomendo. E aí ele me disse, Simone, a gente precisa gravar conteúdos, né? Precisa ter ali no seu feed você falando do que você faz, enfim, é realmente a construção da autoridade que a gente fala, né? Que Sim, ainda que a gente tenha, as pessoas só saberão se nós falarmos. Esse é o mundo digital, né? Você é, mas não disse que é, ninguém sabe. ninguém sabe. Você fez, mas não mostrou o que fez, ninguém sabe. E aí nós fizemos ali, né, vários vídeos ensinando vídeos curtos sobre educação financeira, sobre vários assuntos. As aulas, inclusive, estão disponíveis de forma gratuita no meu feed. E aí veio, então, esse projeto incrível que nós denominamos, né, Primeira Classe, que é esse convite para que as pessoas venham para um próximo nível, que você vai viver ao adquirir organização financeira, né, que você vai viver ao aprender a lidar melhor com o dinheiro. E aí eu estou falando não só de organizar melhor, mas de entender que você é capaz também de produzir, de se posicionar, né, e elevar os seus rendimentos. E aí, a primeira classe, que já estava ali durante todo o mês de junho, a gente comunicando, ensinando, trazendo um conteúdo de valor. Eu terei uma imersão presencial no primeira classe no próximo dia 24 de agosto. Bacana. Ele vai acontecer no Espaço Infinity, lá dentro do Via Shopping Barreiro. As inscrições já estão abertas. Nós teremos ali uma tarde inteira de palestras pontuais ensinando ainda mais a adquirir essa mentalidade, né, de governo, né? Entender que uma vida próspera e abundante é uma promessa que o Senhor nos fez, que nós teríamos uma vida próspera e abundante. Porém, ela não é a troco de nada. Nós Sim, temos um caminho, uma jornada, né? De não só mudar mentalidade, como comportamento, como adquirir sim. conhecimento para tomar decisões mais assertivas. E aí, a primeira classe é justamente esse projeto voltado para ensinar sobre finanças. Ele não é só para mulheres, irão vários Ah, casais, né? Porque eu bacana. trabalho muito com mulheres, Uhum. mas a primeira classe ele não é específico para mulheres. E nós estamos nessa jornada e eu tenho amado, Aline. Eu falo que quando eu vou atender um cliente, tenho Ai, atendido muito muitos casais, e como que é incrível ver ali o desbloqueio na mentalidade, né? Me trazendo retornos depois, o quanto que a família agora tem reserva financeira, o quanto que a família, porque é importante a gente falar, e você, como futura psicóloga, vai se deparar com isso, o quanto que problemas com finanças, eles são, assim, um dos preparação. primeiros tópicos É, ali, preparação. né, dos problemas dentro dos relacionamentos. Sim, E às vezes o casal não se dá conta que o problema é dinheiro. sim. A privação, né? Eu falo até que tem um livro que fala que quando a mulher pensa, né, em algo romântico para se fazer com o marido, por exemplo, às vezes não faz porque não tem dinheiro. Exatamente. Aí começam as brigas.
Exato, às vezes não faz porque não tem dinheiro. A Sim. escassez, né, presente ali dentro das famílias, né, você nunca poder dar nada para o seu filho, você nunca poder ter um momento de E a lazer, questão também né? do equilíbrio, né? O que a gente disse aqui no início, quando você faz uma escolha no relacionamento, automaticamente impacta o outro. Então, quando você entra num relacionamento, você não conversa com seu parceiro, que é a primeira que eu sempre falo. Gente, isso precisa ser comunicado. Uhum. Essa questão financeira é primordial você conversar com seu parceiro. Um dia eu tô super bem financeiramente, outro dia meu parceiro que vai estar. E a gente Amém. precisa. É verdade. É isso Então, aí. amiga, é fácil, amiga. Coloca lá um quadrinho lá. Equilibra aí com seu marido. Esse mesmo porquinho é meu, eu dei tanto. No mês que vem, isso aí a Simone vai saber falar. É Mas o que eu verdade. percebo é que essa falta dessa comunicação mesmo, da questão financeira, é muito complicado. E ele ocasiona não só isso, mas tantas outras coisas, porque eu Muito. faço pequenos atendimentos para aconselhamento. E eu observo que essa falta dessa comunicação, de entender que é uma balança, um dia um vai estar lá em cima, outro vai estar lá embaixo, a gente vai complementando, o outro me complementa. Então, quando você vem trazendo isso, né, no seu curso e falando sobre isso, é muito importante. E atender os dois, né? É verdade, porque é o que eu disse, né? É dinheiro, quando você não tem comunicação, não tem um alinhamento na família, ele é um problema quando falta e quando tem muito. Porque Sim. quando se tem muito, né? Como que eu vivi essa realidade no meu trabalho, né? A maioria dos funcionários, né, dos colaboradores do banco são mulheres. Mulheres essas que o marido não sonhava, por Uhum. exemplo, que nós tínhamos duas participações de lucro no ano. O marido não tinha clareza desse dinheiro, então ela fazia com aquele dinheiro o que ela bem entendesse. Meninas que tinham grandes reservas financeiras, e aí, se o marido precisasse de alguma coisa, ele não tinha ideia que aquela reserva existia. Isso era muito comum, E isso aí muito comum. dá um problemão. E aí você precisa, e o que eu falo sempre no meu discurso é que eu não acredito numa mulher próspera e num homem endividado, Sim, né? Nem num faz sentido. homem próspero e numa mulher endividada. Ou a família é próspera ou a família é escassa, né? Nós somos uma família. Eu Sim. falo que enquanto eu namorei o Mauro, a gente não falava sobre finanças. E olha que nem tinha ideia, né, de que Uhum. um dia eu trabalharia com isso. E aí, quando nós ficamos noivos, eu me lembro de falar para ele: agora o seu salário me interessa, agora quanto você ganha me interessa, porque eu não tenho como Sim. construir uma vida com alguém que eu não tenho clareza das finanças. Agora me interessa saber, né, como que está o seu nome, Sim. como que é você com seus pais, uma vez que você é solteiro? Quais responsabilidades que você tem enquanto um homem solteiro? Para a gente poder entender o que, que dá, o que, que não dá, Sim. né? Se é possível ou se não é possível casar, como que vai ser esse casamento. Então, falar de dinheiro é mais do que importante, afinal de contas, né, gente? Ninguém vive só de amor. Não A gente vive. E aqui precisa falar tocou no de outro dinheiro. ponto aí muito importante. Tem muito noivado que acaba exatamente nesse ponto aí. É isso aí. Porque E aí, quando você tá namorando, você tá numa perspectiva linda e maravilhosa. Na hora que exato. desce ali a emoção e a paixão e vai pro mundo real, o negócio fica bonito, não. Exato. E aí, o que, que eu falo, Aline? Eu falo que nós precisamos, nesse momento, fazer uso mais da razão do que da emoção. E eu Com tô falando isso de certeza. verdade, né? Porque o que, que é melhor? Um namoro ou um noivado terminar ou um casamento? Melhor noivado Namoros e noivados foram feitos para para terminar. terminar. Você tem Sim, tá conhecendo, você está entendendo, né, se aquela realidade é algo que você quer encarar ou não. E se acabar ali, tá tudo bem. tá tudo bem. Ao Os passo que se um transtornos são bem casamento menores. eventualmente é muito menores, a gente não pode nem considerar aqui o impacto de um término de um namoro para um término de Sim. casamento, né? Então, hoje, né, dentro das famílias, dentro dos casamentos, dentro das relações, dinheiro é uma grande razão, né, para se ter muitos transtornos mesmo e muitos conflitos. Sim.
Então, gente, tá faltando uns 5 minutos. A Leidiane, né, Leidiane? A Leidiane tá gracista hoje. Olha, Leidiane, aproveita que você tá perto aí da Simone, que ela vai te auxiliar, minha filha, se você É, vai para Dubai ou não, se é tanto que é possível ou não. importante falar, quando a Leite traz Dubai, eu já atendi um casal, e aí, diante da nossa conversa, ele falou assim: ai, Simone, então a gente ia viajar agora para um país, ele me falou o país, então é caso de não ir. E aí eu falei para ele assim: olha, existem momentos que nós precisamos refinar os nossos sonhos. Talvez Dubai não seja a realidade agora, mas viajar em casal, né, é mais do que bem-vindo. Necessário. Então, o que, que nós podemos agora? Né? O que, que cabe no nosso orçamento agora? Dubai não vai deixar de ser sonho, né? Mas se hoje não é possível, o que é possível agora? Né? Então, é muito importante a gente ter essa abertura também, Sim. para, enquanto família, Flexibilidade, né? refinar os sonhos, né? Sim, Refinar com os sonhos, certeza. né? E ter o máximo aí de equilíbrio. A Leidiane tá falando, conta conjunta faz sentido no quesito corte de despesa? Na verdade, quando a gente fala de cortes, né, se, por exemplo, se paga manutenção de conta em dois bancos, né, é uma As economia taxas, real, né, apesar de que hoje, né, quase não se paga taxa em banco, existem várias alternativas para que você realmente não tenha custo com a sua conta bancária, e a conta conjunta, ela só vai funcionar se o alinhamento entre o casal for ali quase que 100%, né? Tá tudo bem você usar o dinheiro que está ali, o outro vai ver o que, que ele vai achar, como que ele vai se posicionar. Eu falo que não necessariamente é obrigatório que um casal tenha conta conjunta, né? Mas é muito eficaz que se tenha, mas o alinhamento precisa ser aí bem estabelecido sim. antes de se unir essas contas. Eu não estou dizendo aqui que quando a conta não é conjunta não tem clareza, mas é que a conjunta ali, né, cada real que Sim. sair, né, ambos verão. Se isso for confortável, se não É for, confortável e você conhecer bem seu parceiro, né? sim, sim, Para não haver transtornos também. É claro que quando você se sim, casa, na nossa perspectiva cristã, a gente está muito assim, coerente com o pensamento, com a perspectiva, com a questão do sim, alinhamento dos pensamentos, né? Mas, né, é bom também a gente calcar alguns lados, né? Essa exato, conta conjunta, exato. né? Então, galera, então é isso aí mesmo. Simone, muito obrigada pelas informações. Meninas que se interessaram pela imersão da Simone, vou deixar novamente lá o Instagram dela, então que vocês possam contactar com ela. Vai acontecer dia 24 de agosto, não é isso, Simone? Isso, Fala para nós aí o 24 de agosto. local. Isso, espaço Infinity dentro do Via Shopping Barreiro. O credenciamento vai começar às 13h30, né? No mais tardar aí, 2 e pouquinho, nós começamos as palestras. Teremos um coffee break já incluso no valor maravilhoso, que será servido ali no meio do evento, onde para a gente se conectar, conversar. Vamos ter um momento também de talk, né? Com pessoas muito pontuais do mercado, para trazer ainda mais clareza desse posicionamento na perspectiva do empreendedorismo, e ele é para todo mundo, ele é para homem, para mulher, para empreendedor ou não, que deseja aprender um pouco mais sobre como administrar as suas finanças e atingir uma vida ainda mais próspera e equilibrada. Então tá bom, Simone, muito obrigada por ter Eu que aceito esse convite, agradeço. por ter dividido esse momento com a gente. A live vai ficar salva, gente. Quem não pôde assistir vai ficar por um tempo que depois eu mando lá para o nosso YouTube. Então, muito obrigada e até mais. Boa noite, gente. Boa noite.